falar agora de Michel Foucault, filósofo francês, né, do século XX, 1926, morreu em 1984. Portanto, uma figura bem contemporânea, bem atual, e atuou na filosofia, mas foi muito para o campo da psiquiatria, da psicologia, da história. Ele se expandiu aí por várias disciplinas, sendo assim um estudo bastante, não só de influência no século XX, como também singular, né? Também meio que revolucionário. E o Foucault, ele apresenta o eixo do seu estudo, do seu trabalho, em torno das questões do poder, de como é que o poder se manifesta, como é que ele se sustenta na organização social, não naquele sentido apenas estatal, da máquina estatal, mas como as instituições elas vão funcionando, as instituições inclusive familiares, enfim, de toda a organização que a sociedade consegue ter, como é que ela se estrutura na manutenção de um poder, de uma forma de poder, né, de um status civilizatório, vamos dizer assim. E como é que o sistema capitalista, como é que o nosso sistema produtivo e a sua estrutura política, como é que ela se dá em função dessas estruturas que a sociedade consegue manter. E eu acredito que a grande singularidade do trabalho dele está ligado à questão do plano subjetivo dessa atuação de poder. Não tanto na questão objetiva de como o poder se organiza, né, em termos de poder econômico, de poder político, mas da subjetividade que ele traz junto. Então está se falando muito hoje em biopolítica, em relação ao trabalho que ele fez, em função dessa questão aí da epidemia, esse negócio todo, a relação do corpo com a política, e como é que o corpo vai se transformando. Então isso ficou assim evidente, nota que isso ficou em evidência. E quem vai por essa área da análise mais filosófica está citando muito a biopolítica. Só que eu acho que tem um trabalho dele que é de 1978, Microfísica do Poder, que então é uma coisa já no final de carreira. Ele morre em 1984 e foi publicado em 78. Eu li esse livro em 79. Então eu não me lembrava exatamente que ano foi a publicação. Então eu estou vendo que eu li um livro que era lançamento naquela época, né? E me impressionou bastante. Eu ainda muito bem novo ainda, me impressionou muito a forma que ele lida com a questão, como é que ele revela o poder na sua essência, né, que é muito mais subjetiva, exatamente do que no plano visível, vamos dizer assim. No caso, essa relação de poder, ele faz dentro desse livro, Microfísica do Poder, ele faz uma ilustração justamente como é que se dá a manifestação de poder, né? Ele coloca uma situação militar em que tem um comandante que tem na sua frente perfilados ali em torno de 1000 soldados, né? Ele dá uma ordem e aqueles 1000 soldados atendem cegamente. Então o que ele coloca de uma forma muito assim interessante é que como é que aqueles 1000 soldados na verdade obedecem a um. Como é que aquele um consegue ter um poder sobre os 1000? Que na verdade o poder é dos 1000. E os 1000 soldados, se eles se rebelarem, ele elimina o comandante imediatamente. No entanto, se inverte essa ordem de poder prático, objetivo, em que aquela ordem é obedecida de uma forma que tem um mecanismo ali, na verdade subjetivo, que comanda a questão. Então ele analisa mais ou menos assim, em linhas gerais, vamos dizer, estou explicando aqui meio a grosso modo, mas que aquela relação daquele exército que está ali obedecendo a um comandante, que na verdade não tem um poder real, porque aquele grupo de pessoas que compõe aquele exército tem concordância com aquela ordem. Isso num plano subjetivo, que seria mais inconsciente, palavras do Foucault, inconscientemente aquele grupo tem um prazer e tem uma vontade, uma necessidade de se afinar com aquela ordem, com aquele poder. Então ele começa aí a desenvolver, né, e desenvolve, né, amplamente, com muita substância, mostrando que o poder, na verdade, esse mecanismo de poder real, ele está num campo subjetivo, num campo de um plano de consciência coletiva.
o que é bastante plausível, né? Então eu faço aqui uma ligação com a situação atual, com a nossa situação momentânea. O mundo passa por um blackout, em que o mundo está praticamente paralisado, agora abril de 2020, sem produção, né, sua produção quase toda comprometida, e se coloca em evidência, em xeque, a eficiência de um modelo, de um sistema produtivo atual, dentro da sua ordem política, sociopolítica, do seu controle estatal, quer dizer, da sua cadeia de produção, e fica revelado que, né, que esse sistema ele não suporta mais do que 15, 30 dias de uma paralisação. Ele não tem um suporte, né, consistente, é um sistema fraco. O que eu penso aqui, fazendo uma relação com Foucault, que seria uma possibilidade, né, seria uma reflexão em cima disso, que se prevê que depois, terminado o blackout, o mundo volte a uma ordem normal, superada, né, pelo menos a princípio superada a primeira onda da epidemia. Se essa consciência coletiva do mundo, quer dizer, do mundo inteiro, do globo todo, de toda a população mundial, ela foi impactada por uma ideia, por uma situação de, digamos assim, de revelação que o sistema ele não tem a consistência que parece que tinha. Aí eu passo aqui a fazer uma perspectiva. Será que esse choque de consciência a nível coletivo, ele não vai, vamos dizer assim, desatender essa ordem do controle, enfim, sociopolítico, econômico do mundo? E essa consciência coletiva, analisada pelo prisma do Foucault, ela não vai ficar impactada e não vai impedir uma nova ordem? Então essa verdadeira estrutura de poder que está nesse campo, nessa subjetividade, que aceita as ordens do capitalismo, que aceita as ordens de um comando geopolítico conforme está estabelecido, conforme a gente conhece, será que ela não estando agora impactada, será que o campo seguinte não vai ser uma forma de reestruturação, não partindo de uma classe dominante, mas partindo sim de uma consciência coletiva que vai se sentir insegura, que se sente insatisfeita, que deixa de ter um prazer, esse prazer subjetivo que o Foucault coloca, e passa a exigir então uma nova ordem, uma nova organização econômica que passa inclusive pela reestruturação de todo o sistema político, econômico, inclusive de revisão do capitalismo, de toda a revisão da geopolítica global, mundial e das próprias organizações dentro do Estado. Será que isso vai acontecer? Eu acho que o Foucault é um autor bem propício para, nesse momento, se avaliar esse momento crítico aí, único da humanidade. Eu acho que o Foucault deixou um material para a gente refletir e pensar, e eu acho que ele pode dar aí uma diretriz no que vai acontecer.